Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, provocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Três coisas que nos mostram quão bom é estar com Deus. Porque uma das coisas que aconteceram, o profeta falou: não tenha medo, maior
Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então, é uma grande lição para as nossas vidas, é saber que o nosso grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, Ele não nos abandona em momento algum. Em situações de perigo, em situações que aterroriza a pessoa. Tem momentos que a pessoa fica muito assustada, mas o que é que diz na palavra do Senhor? Não tenha medo, não se apavore, não tenha medo, confie em Deus. Essa palavra, não tenha medo, tem muito na Bíblia. Então, devemos confiar, entregar toda a nossa confiança a quem realmente pode nos defender, porque sabemos que vivemos num mundo que existe o nosso mundo natural e existe um mundo espiritual. Você que está aqui, meu irmão, minha irmã, é porque você tem fé, é porque você conhece a palavra de Deus, você crê nos milagres e você sabe que Deus, Ele opera em favor daqueles que o buscam e o temem. Olha a segunda coisa, Senhor, abre os olhos. Abre os olhos. É isso que devemos pedir a Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, tire as vendas dos nossos olhos espirituais. Porque quando você tem discernimento espiritual, o inimigo das nossas almas, ele não engana a pessoa. A pessoa fica com medo, fica assustado, às vezes toma decisão errada, porque ela não tem discernimento espiritual. Quantas pessoas foram enganadas e poderiam ter tido sucesso naquilo que iam fazer se elas tivessem discernimento espiritual? Elas não tinham tomado decisões erradas. Imagine, aquele jovem, ele não via o que o profeta via, ele não tinha discernimento espiritual, e o profeta pediu para que o Senhor abrisse os olhos dele, tirasse as vendas dos olhos dele. E ele acabou vendo que maior era quem estava com eles do que quem estava do outro lado. Porque o nosso Pai, Ele é muito poderoso. Então, quando você entende que tem dois mundos, um do mundo natural e um no mundo espiritual, e que temos um Pai que está nos protegendo, o medo cai por terra. Aí você pede para Deus discernimento espiritual, que eu vou pedir aqui para Deus. Discernimento espiritual é uma arma poderosa para que você entenda qual a decisão tomar, para não ficar apavorado e tomar decisões erradas. Quantas pessoas tomam decisões erradas e elas acabam perdendo coisas valiosas na vida delas, porque elas tomam uma decisão baseada no que está vendo. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta tem que ser com oração contra o inimigo das nossas almas, para que o Senhor cuide das nossas vidas, para que Ele tome as decisões necessárias e o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria e fé, muita fé, para saber que Deus está cuidando de nós. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A certeza daquilo que esperamos é a certeza, como aquele profeta, ele tinha a certeza que Deus estava com ele. É essa primeira certeza que você tem que ter. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. A primeira certeza na sua vida, para que caia por terra todo medo, todo pavor, porque tem coisas que acontecem sucessivamente na vida das pessoas e elas começam a perder a fé, porque elas falam, se está acontecendo isso,
O que está acontecendo de errado? Aí começa logo a pensar negativo, começa a pensar que Deus não está cuidando, mas aquilo ali era uma perseguição enorme. O profeta estava defendendo Israel, porque Deus mostrava para o profeta os perigos e o povo de Israel ia tomando as decisões assertivas. Então, hoje temos o Espírito Santo de Deus. Está aí dentro de você, meu irmão, minha irmã. A arma que você tem na sua vida é a sua fé. É você crer que o Espírito Santo de Deus pode te falar, pode falar audível com você. Você vai escutar a voz dele dentro de você, te dando a certeza de qual decisão tomar e não ficar com medo e não tomar decisão errada. Como aquele jovem que ele ficou apavorado quando ele viu a cidade cercada. Ele falou: pronto, meu Senhor, e agora? Eu imagino aquele jovem morrendo de medo naquela situação, quando abriu a porta que viu que estavam cercados, ele falou: pronto, é agora. Os homens, o exército do rei vai nos matar. Aí foi quando Eliseu orou, pediu a Deus para que abrisse os olhos do jovem, e quando ele olhou, aí o coração dele ficou em paz. E é essa paz que o Espírito Santo de Deus dá ao teu coração, porque você vai entender, você vai viver pela fé, por fé, e esperar e saber que tem um Deus que está cuidando de você, que não te abandona em lugar nenhum, em situação difícil alguma, você está sozinho. E continuando, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, pois temos certeza e esperamos em Deus, que Ele vem com provisão, Ele vem com providência na hora da necessidade maior. Ele está ali, suprindo. Coloque na sua mente e olhe para a sua casa e fala. E aí é a prova das coisas que não vemos. Aí você está precisando de uma provisão no seu lar, de uma provisão na área financeira. Aí você já imagina essa provisão na sua mão. Você já imagina que Deus já providenciou e que vai chegar o momento certo, a hora certa dessa provisão chegar em sua mão. Aí você vai ter paz no seu coração, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. Você vai ter a certeza que você vai receber o seu milagre. Eu não sei qual o milagre que você está precisando, mas eles naquele momento estavam precisando de um milagre, porque era a vida deles que estava correndo perigo. Se Deus não tivesse enviado socorro naquele momento, eles teriam sido atacados e mortos. Então, Deus pode te livrar, Deus pode livrar uma pessoa que você ama de uma enfermidade grave, Deus pode operar um milagre na vida familiar, na vida financeira e na vida conjugal. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. E a prova das coisas que não vemos, a fé é isso, a prova das coisas que não vemos. Você crê que aquilo vai chegar em suas mãos, você está operando, você está agradando a Deus. Porque olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa. Ele ainda dá recompensa pela tua fé e recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. Então, no momento de necessidade, no momento de cansaço, no momento de desespero, como estava aquele jovem, eu imagino o desespero daquele jovem. Ele
falou com o profeta, e quando o profeta pediu a Deus, orou a Deus, aí Deus abriu os olhos dele e ele viu. Aí o que aconteceu? O Senhor abre os teus olhos. O Senhor tira as vendas dos teus olhos espirituais. E você não vai se conformar com coisas ruins na sua vida. Porque aquele que é fiel, ele é fiel. Nosso Pai, ele é fiel para cumprir o que ele fala. Você não vai viver só de problemas. Você vai ter refrigério, você vai ter abundância. Olha o que aconteceu depois. O Deus cegou aqueles homens e o profeta levou até a cidade. Então, dentro de Samaria, então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Eu imagino o medo daqueles opressores, daqueles opositores, que eles perseguidores, perdão. E quando eles abriram os olhos, eles estavam cercados. E eles pensavam que iam morrer. Aí olha o que o homem de Deus fala, que é outro aviso para você. Não se vingue de ninguém, não queira vingança. Aquele que te fez mal, se um dia precisar, se um dia houver necessidade, não é que você vai ficar bonzinho, boazinha e vai baixar a guarda para uma pessoa que te fez mal. Fez a primeira vez, você desculpou, perdoou, continua. Fez a segunda vez, perdoou, continua. Se afasta, não queira o mal, e se aquela pessoa precisar de você, ajude. Não, você não é obrigada a ficar perto. Aí é quando tem recompensa de Deus para a tua vida. Porque é muito fácil a gente ajudar pessoas que a gente ama. Então, você tem condições, aí você vai e ajuda numa hora de necessidade. Agora, ajudar uma pessoa que te fez mal, foi o que eles fizeram. Então, o rei... Aí o profeta pede para que façam um banquete para eles. E o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Eles tiveram paz, eles ficaram em paz, porque eles fizeram tudo certo, porque tinha um homem de Deus alertando. Hoje eu venho te alertar, hoje eu venho pedir a Deus pela tua vida, para que você não tenha medo, para que você não fique desanimado, desanimada, para que você creia nos milagres de Deus, para que você agradeça e continue com a sua fé, porque o Espírito Santo de Deus, ele te mostra qual o caminho a seguir, e ele mostra e tira as vendas dos teus olhos espirituais, e você só vai tomar decisões assertivas, e a paz do Senhor vai reinar em teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, tira todo o medo do teu povo, medo de não conseguir, medo de não ter uma transformação, medo, Senhor, de não prosperar, medo de uma empresa não dar certo, pessoas que estão lutando, Senhor, com suas pequenas empresas, médio empresa, uma empresa que precisa crescer, Senhor, para multiplica 100 por 1 na vida dos teus filhos e filhas. Nós andamos por fé, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que esperamos, Senhor, nesta vida. Nada é impossível àquele que crê, assim como diz na tua palavra.
E quem vai impedir o trabalhar de Deus na vida do teu povo? Ó Espírito Santo de Deus, tira as vendas dos olhos espirituais dos teus filhos e filhas e faz eles enxergar, Senhor, que estás com eles, estás conosco, agindo em nosso favor e agindo, Deus, em nosso favor. Quem impedirá do teu povo crescer? Quem impedirá a multiplicação? Quem impedirá do teu povo ser bem-sucedido na vida? Ó Senhor, eu já te agradeço pelos livramentos, eu já te agradeço pelos milagres que o Senhor vai liberar através desta palavra. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro, agradecendo pela transformação na saúde, nas finanças. Vem com abundância, Senhor. Faz banquete para os teus filhos e filhas, Senhor. Protege-os de toda maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos. Livra-nos, Pai, de toda maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus.